Mais uma vez estamos aqui na Creton Cash com a presença do nosso amigo Pedro, Letícia, do time do BTG Pactual Internacional. Mais uma vez para a gente bater um papo, né, esclarecer um pouco sobre a atividade de vocês e principalmente, né, tirar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes, tá certo? Junto com o meu sócio Felipe também, dentro da bancada, né, Felipe? Maravilha. E estejam muito à vontade aí. Boa. Boa, gente. Obrigado por terem chamado a gente. A gente espera que nós consigamos tirar todas as dúvidas, né, de todos vocês e dos nossos clientes. Mas muito obrigado de novo por terem chamado a gente. Obrigada pelo convite. Acho que a ideia aqui é a gente esclarecer um pouquinho, né, quais são as plataformas do banco hoje internacionais, por que esse cliente deveria ter um pouco da alocação dele lá fora, enfim, tributação, sucessório, né, e tudo que puder agregar aí para a carteira do cliente. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado. Eu queria já começar colocando uma pimentinha aqui. Ótimo. Mas de toda forma, acho que é muito importante quando a gente conceitua, né? Bom, se fala muito em internacionalizar patrimônio, essa temática é super ampla, mas às vezes a gente deixa de falar o que é óbvio, né, ali. Qual o conceito disso e qual a importância de fazer essa internacionalização do patrimônio aí em algum momento dentro do portfólio do cliente? Legal. A gente pode até começar dando um passinho para trás, né? Quando a gente falava de internacionalizar o patrimônio, até poucos anos atrás, ou a gente estava falando de clientes que são muito grandes, que eram muito grandes na época, ou até mesmo de uma dificuldade do brasileiro de entender que não é nenhum crime você jogar o seu dinheiro, né? Você fazer um processo de internacionalização do dinheiro para fora. E esse processo educacional, ele tem se intensificado, não só pelo momento que o Brasil passa, mas também pelo momento de um mercado internacional, né? Uma das coisas que a gente mais fala com os nossos clientes é que fazer uma internacionalização do seu patrimônio, ela é uma forma de você se proteger. E não é que o Brasil amanhã ele vai quebrar, né? Mas nós brasileiros, a gente tem um viés de só investir no Brasil que ele é fortíssimo, né? A gente acha que só porque tem uma empresa brasileira que tem um posto de gasolina aqui do lado, ela é a maior empresa do mundo e ela é a mais segura do mundo. Não é. Tem diversas empresas que a gente consegue ter exposição a isso. Mas o mais importante para nós aqui, quando a gente fala com um investidor que ainda não tem essa familiaridade com esse investimento fora do Brasil, é a proteção. Apesar dele achar que ele vai ganhar mais aqui no Brasil por causa da taxa de juros, que é até um ponto que a gente pode entrar depois, até para trazer mais pimenta, como você comentou, a gente sempre comenta com esse cliente de que a parte da proteção, de você estar numa moeda forte, de você estar numa economia mais forte, onde você vai passar menos estresse, né? Que eu acho que a gente já passa muito estresse no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitos empresários devem estar escutando a gente também. O dinheiro de vocês, o dinheiro de risco do empresário, ele já está no próprio negócio. Sim. Então, por que ele vai ainda insistir em tomar risco nos próprios investimentos dele, que ele ralou tanto na vida inteira, e ele ainda vai tomar risco para isso? E também não quer dizer que a gente vai sempre sugerir que ele tenha 100% do patrimônio fora. Isso nunca vai sair da nossa boca. A gente sempre brinca, né, que não é uma coisa, né, ou a outra, né? Não é só investimentos no Brasil ou só investimentos lá fora. São os dois, né? Então, existe até um guidance hoje aí do banco, né? Uma orientação para o cliente final, que esse cliente deveria ter pelo menos 30% da carteira dele alocada lá fora. E até acho que entrando um pouco aqui com relação, né, à Creton, né? E como que a gente faz isso, né? Junto ao BTG Pactual, a gente hoje tem especialistas aí apoiando a Creton, né, para o cliente final, para entender quais seriam, né, ali, qual que seria a carteira adequada para ele nesse portfólio lá fora. Então, acho que a ideia aqui é do cliente ter ciência de que existe, né, dentro do banco, em parceria com a Creton, um apoio aí dessa carteira, desse portfólio. A gente tem time de produtos, né, que ficam aí locados, né, não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo todo, e que auxiliam a gente a saber quais são, né, as oportunidades de mercado que a gente vê lá fora. Tem alguns fatores também, né, que a gente recebe de muita pergunta nessa parte ainda da internacionalização, que é a moeda, né? Tá. Pô, mas o dólar tá barato, o dólar tá caro, o dólar não sei o quê, qual que é o momento, qual que é o dia, qual que é o momento exato, né? Porque o que eu posso garantir para vocês é que nós,
mesmo nós, né, quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente fecha um câmbio, é impossível a gente fechar um câmbio feliz. Sim. É impossível. Boa. Vai chegar no dia seguinte, ou o câmbio vai ter subido, e aí você vai falar, deveria ter fechado mais ontem. Isso. Ou o câmbio vai ter descido, e aí você vai falar, deveria ter deixado para hoje. Acertar é Então, muito difícil. é né? muito difícil. Essa é a pergunta que É todo muito mundo difícil. quer Eu queria responder. aproveitar até um pouquinho desse gancho da Letícia. Eu percebo que existe uma resistência ainda grande do brasileiro e percebe-se pela alocação dele internacional que é muito baixa em relação a outros países. Né? A gente percebe que é muito baixa. E isso se deve, talvez, à falta de uma educação voltada né, à diversificação do patrimônio. Nós estamos percebendo isso muito na Creto, por isso, trazer vocês, trazer o BTG Pactual para nos auxiliar nisso, porque eu percebo que são tabus que devem ser quebrados com a educação. E é um dos nossos pilares, né, dentro da Creto, trazer educação para os nossos clientes, que é um ativo dentro do patrimônio. Perfeito. Isso se deve exatamente a uma particularidade brasileira ou não? Ou você percebe isso muito na América Latina, essa questão da baixa internacionalização, ou tem a ver mesmo com a educação? Vale comentar até dos estudos, né, que aparecem. Qual é o percentual hoje que existe do brasileiro investindo lá fora? Isso é muito engraçado, assim, porque quando a gente olha para América Latina, e aí não vou falar dos outros países emergentes, Sim. tá? Porque, gente, só para lembrar todo mundo, o Brasil é um país emergente, Isso. né? Nós não devemos comparar com Estados Unidos, Europa, Oeste europeu, né? Leste europeu, você tem alguns países importantes em desenvolvimento, assim como o Brasil é. Mas quando a gente fala de América Latina, que talvez seja culturalmente os mais próximos a nós, eu sempre gosto de comentar do Chile. Eu acho que o Chile é um exemplo clássico e perfeito da proximidade e da educação e da cultura que o chileno já tem de investir fora. Ele tem vantagens tributárias se ele coloca o dinheiro dele para fora. O mercado financeiro chileno, ele já é boa parte dolarizado também. Então, isso facilita muito que o próprio chileno já tenha uma exposição. Só para vocês terem uma noção, no último fechamento de 24, o chileno ele tinha, na média, 40% do patrimônio dolarizado. Surpreendente, né? Hoje o brasileiro está na média de 1,8. Isso responde Olha bem o tamanho do Então, desafio que nós temos aí, Felipe. Certeza, muita Exatamente. coisa. Viu? Exatamente. Muita coisa, muito legal. Eu acho que essa parte da base você já está trazendo muito bem, a Letícia também. E agora sim, sempre nessa de simplificar, né, esse processo, como é que é, assim, funciona o app da conta internacional, funciona dentro do app da conta, né, banking, boa da conta pergunta. investimento? Eu acho vou que dar nesse até ponto- um passo atrás, né? Na verdade, hoje o BTG Pactual ele tem 4 plataformas de investimento no exterior. Então, a gente tem uma conta de investimentos em Luxemburgo, né, o BTG Europa. A gente tem uma conta em Cayman, que é o BTG Cayman. E a gente tem 2 plataformas para Estados Unidos. Uma é o BTG US, né, todo o nosso time fica lá alocado em Miami, né, são os bankers em parceria aí com a Creton para fazer essa alocação do portfólio do cliente. E, recentemente, em 2023, a gente abriu o que a gente vem chamando de contas internacionais, né? Essa conta ela já está atrelada ao aplicativo no Brasil, aqui do BTG. Então, o cliente que tem a conta, tanto banking quanto investimentos no Brasil, aparece para ele lá menu contas internacionais. Ele vai abrir uma conta de investimento nos Estados Unidos e uma conta transacional bancária. Então, hoje, assim, basicamente a gente consegue atender qualquer tipo de público e de perfis aqui. A gente pode até comentar um pouco mais da plataforma Contas Internacionais, que hoje é a mais tecnológica que a gente tem, a mais simples do cliente abrir, mas a gente consegue atender tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, nas outras plataformas aqui também, a depender ali do perfil do cliente, qual produto que ele quer alocar e tudo mais. Então, olhando aí, né, então são 4 plataformas, e olhando para as contas internacionais em específico, o cliente hoje na parte transacional, se ele vai viajar hoje, né, ele consegue fazer um investimento, né, na conta internacional, se programar para uma viagem, sei lá, em setembro, né, para Nova York. Ele até economiza aqui nessa operação no IOF, né, porque o IOF
para a conta de investimentos. Bom, não sabemos, né, até quando que vai ficar assim, enfim, espero que permaneça. Até hoje, né? Até o dia de hoje, exatamente, né, ele consegue fazer o envio para essa conta investimentos, aplica ali num fundo de liquidez, e aí mais próximo à viagem ele faz o resgate para a conta banking dele e consegue utilizar essa nossa conta em qualquer lugar do mundo. É uma conta em dólar, né, mas o cartão pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo. E acho que assim, esses são os pilares hoje, né, das contas internacionais. Ele tem tanto a parte de investimentos quanto a parte transacional ali. Vale dizer também que a conta internacional ela virou a conta mais acessível que o mercado tem hoje. Perfeito. Então, o cliente, além de poder comprar ações da Apple, ações da Microsoft, ações do Google e etc., se ele quiser investir em fundos também, hoje com $100 um cliente consegue acessar um fundo de investimento nos Estados Unidos. Se o cliente quiser comprar uma renda fixa, hoje a gente opera com os mínimos mais baixos hoje do mercado para um brasileiro que quer investir, né? Das plataformas de empresas brasileiras atendendo brasileiros lá fora, hoje a nossa conta por parte da renda fixa e por parte de fundos é a mais acessível. Eu percebo que é importante deixar claro para os nossos clientes, né, nossos ouvintes, que dependendo do tamanho, a sofisticação ela vai acompanhando o tamanho do seu patrimônio. Seja ele um iniciante, né, que está começando na conta internacional, né, que é uma conta que eu chamo de ela é transitória para quem começa a ampliar mais esse patrimônio lá fora. Então, assim, dependendo do tamanho do seu patrimônio, você vai ter toda a sofisticação necessária para o tratamento de cada família. Perfeito. Agora, voltando nesse tema, a gente tem se deparado com muitas alocações mal feitas no seguinte sentido. Quando a gente fala de sucessão, existe um imposto, né, nos Estados Unidos, que é o Estate Tax. Você tem como falar um pouco, Letícia? Vai de 18% a 40%, mas o cliente ainda tem muita dúvida em quais produtos eles inserem esse tipo de imposto. Perfeito. E quais ativos, né, alocados ele deixa de ter essa penalidade na sua sucessão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Acho que é legal. A gente falou aqui quais são as plataformas do banco, né? Então, tem 4 plataformas. Olhando para as contas internacionais, que, como eu comentei, é a mais recente, é que está dentro do nosso aplicativo aqui do Brasil. Essa plataforma ela foi pensada no final do dia para o público retail, varejo, né? Então, como o Pedro comentou, ela não tem nem mínimo nem máximo de aporte, acho que é um ponto importante de falar. E os clientes sempre questionam para a gente tanto a parte tributária e sucessória. Olhando para o Estate Tax, como você bem comentou, Paulo, o Estate Tax é como se fosse basicamente o ITCMD aqui, né? E é o imposto de sucessão cobrado lá nos Estados Unidos. E nós hoje, todos os produtos, né, todos os fundos e as rendas fixas alocados dentro desse aplicativo são obrigatoriamente sediados ou fora dos Estados Unidos, né, ou em paraísos fiscais, como Luxemburgo e Irlanda. Então, esse cliente ele pode ter mais de $60 mil, tá, sem problema nenhum, que ele não vai estar suscetível a incorrer esse imposto em caso de falecimento, né? Esse imposto, acabei não mencionando, mas até $60 mil o cliente é isento, e para ativos de raiz americana, né? Então, se o cliente colocar lá $70 mil, né, numa ação da Apple, por exemplo, ele estaria incorrendo ali em $10 mil o pagamento desse imposto. Quanto mais ele tem, né, de recurso isenção na de conta. 60 mil, e o que exceder, você sofre a tributação, né? Perfeito. De acordo com a tabela. Perfeito. Então, essa é uma das vantagens aí, acho que das contas internacionais, é a parte sucessória. Acho que vale o Pedro também comentar um pouco, que é um questionamento muito comum, que é a parte tributária, né? Isso. A gente hoje, dentro do aplicativo, a gente também está dando esse apoio para o cliente. Só fazer um adendo a essa parte sucessória, a gente tem que tomar muito cuidado, acho que você comentou, Paulo, Das que mais alocações, né? a gente acaba encontrando algumas alocações que não são as ideais para os clientes, né? Tudo bem que às vezes o cliente ele quer comprar ações e aí quando ele vê, ele tá, vamos supor, com $100 mil em ETF de S&P, Sim. que é uma ótima alocação, né? Estar exposto a S&P é sempre bom, né? Mas se ele está fazendo esse investimento via pessoa física, o S&P ele passa em termos sucessórios a não ser uma boa alocação, porque ele pode incorrer em imposto. Não é a melhor alocação. Então, o que a gente sempre recomenda, claro que a última palavra ela é sempre do cliente, né? Mas o que a gente sempre vai recomendar quer estar exposto aos ativos de raiz americana, que basicamente, via contas internacionais do BTG,
A gente consegue garantir o que a gente está oferecendo ali para o cliente, né? Em outras plataformas a gente tem que analisar. Mas via contas internacionais do BTG, se você quer estar exposto para não pagar imposto de sucessão, acima de $60 mil, fundos e renda fixa. Se você, mesmo assim, quiser estar exposto a ETF de S&P, mantenha ali até 50, 45 mil dólares, até para você não precisar ficar vendendo toda hora quando bate ali nos $60 mil. Senão você vai precisar ficar vendendo toda hora e aí tem um imposto, né? Tô falando isso só para pegar o gancho pra gente falar de imposto para brasileiro no exterior. Ok. Até pegando esse gancho, Pedro, eu digo que 90% da transferência de custódia que chega para nós existe uma desinformação do investidor em relação a isso. E a gente tem toda uma didática para realocar esse ativo e de verdade é impressionante como eles ficam surpresos por não ter recebido a informação devida nessa alocação em outras casas, em outros bancos. E até, às vezes, pelo cliente fazer por conta própria. Né? Que eu acho que aí, às vezes, a estratégia é boa, mas eu acho que para aquela família ela precisa de uma assessoria, né? Só um comentário sobre isso que você está falando, assim, eventualmente o cliente tem conta em bancos que não são brasileiros, né? Porque vamos lembrar, né? O BTG Pactual é um banco brasileiro, então a conta foi pensada em atender brasileiros que estão investindo lá fora. Então a gente acaba, muitas vezes em evento, assim, a gente esbarra com clientes que têm conta, né, em outras instituições que não são brasileiras, e aí ele tem lá, né, um fundo ou uma renda fixa que não tá, né, nichada para ele. Então acho que isso é um ponto super importante até dos próprios clientes que já têm, eventualmente, contas em outros lugares, entenderem ali. E acho que, falando também ainda um pouco isso sobre concorrente, né? Como que funciona, né, o mercado, a gente hoje também pensa muito em ter toda a assessoria local, né? Fica aqui no Brasil, enfim, a gente fica em São Paulo, faz essa parceria com a Cretum para estar atendendo esse cliente final. Então, o cliente não tem a dor de cabeça também de ter que falar, talvez, com o americano, né? Ou também aquela não flexibilidade que existem, às vezes, de outras casas. Outro tabu, de fazer falar com o americano. Exato, exatamente. Aquele medo, aquela insegurança. Exatamente. Ô Letícia e Pedro, eu acho que foi muito legal isso e me fez lembrar algumas situações. Às vezes o cliente nosso, ele abre a conta internacional e ele procura ativos brasileiros. Você falou em ativo de raiz americana, mas às vezes o cara, ou porque nosso banker recomenda, seja o que for, ou ele mesmo chega e fala assim, quero investir em Vale. Sim. Né? Gosto da Vale e tal. Que benefícios, basicamente, o cliente tem quando investe mesmo em ativo brasileiro, mas através da conta internacional? Quais os principais pontos? A gente pode pensar em algumas perspectivas, né? Primeiro que dificilmente a gente indicaria do brasileiro investir fora e procurar um ativo brasileiro. Tá. Né? Então, muito dificilmente a gente vai indicar ativamente que ele compre um bond, que é basicamente uma debenture, da Petrobras lá fora, por exemplo. Tá? Mas se mesmo assim ele quiser, acontece uma coisa muito engraçada no mercado americano, né? Já que a gente está falando mais de Estados Unidos aqui, que é a percepção de risco. Tá? E aí a gente tem que fazer aquela analogia dos graus de investimento. Né? Que são aquelas letrinhas A+, BBB, que não é Big Brother, mas BBB, BBB-, BBB+. Então, tudo isso é a forma que o mercado encontrou de dar uma nota pela qualidade do crédito da empresa. Tá? Que muitas das vezes no Brasil é AAA, mas lá fora é BBB. Por isso que você está falando, né? Aos olhos do investidor, né? Do investidor lá fora e não o nosso aqui. Isso. Exatamente. E esse é exatamente o ponto. Então, quando o investidor, ele investe, ele compra um papel de renda fixa lá fora, ele tem que ter em mente que o que ele está comprando, para o investidor estrangeiro, aquilo ali automaticamente é risco. Sim. Perfeito. Porque hoje não tem nenhuma empresa brasileira que tenha grau de investimento internacional. Não tem nenhuma empresa brasileira que o investidor estrangeiro ele olhe e fale, essa aqui tá tirando 7 para passar de ano na escola. Sim. Então eu me sinto seguro a colocar lá os meus bilhões de dólares dentro desse papel. Então
E isso traz algumas consequências para o investidor, né? Lado bom e lado ruim. Lado bom, em termos de taxa, ele naturalmente vai encontrar taxas mais altas, né? Então, exemplo prático. A Petrobras, ela automaticamente vai pagar, naturalmente, ela vai pagar mais do que a ExxonMobil, Sim. né? Naturalmente, tá? Perfeito. Então, a taxa vai ser maior, mas a volatilidade, né? Então, aqueles altos e baixos ali daquele papel de renda fixa vai se tornar mais frequente. Então, para aquele investidor que talvez tenha um perfil um pouco mais conservador, não seria um primeiro passo que a gente indicaria, tá? A gente acredita que tem outros ativos mais conservadores, né? Investimentos mais conservadores em renda fixa mesmo. Vão pagar menos? Dependendo da perspectiva, vão pagar menos, mas você também vai correr menos risco, tá? Então, a gente prefere ser um pouquinho mais conservador nessa parte da alocação. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta que é recorrente lá no escritório. A conta internacional, ela tem instrumentos que possam ser usados como um planejamento sucessório, por exemplo? Boa, a gente acabou não comentando aqui, né? Isso é muito recorrente, é uma das preocupações dos patriarcas, das matriarcas, pela sucessão. Então, eu acho que tem coisas aí interessantes, né, para serem apresentadas. Vou falar de sucessão e vou passar para o Pedro para comentar lá também do imposto, que é um tema super questionado. Sobre sucessão, a gente falou do estate tax. Tá. Então, em resumo, né, o cliente hoje, ele dentro da conta internacional, ele tem acesso ali a todos os fundos e rendas fixas que já estão isentos do estate tax, né? Então, ele pode ter tranquilamente mais que $60 mil. E como o Pedro comentou também, para a parte de renda variável, a gente recomenda que ele fique ali entre 50 mil, né, para ter uma margenzinha. Então, isso é um ponto. Então, em caso de falecimento, né, a gente vai, né, bloquear essa conta, né, entender o que tem de ativo ali dentro, que é o primeiro ponto, para ver se vai ter pagamento ou não para o estate tax. E um outro ponto super interessante da conta é que a gente tem o que a gente chama de TOD, né, que é o Transfer on Death, que é onde você... É basicamente como se fosse um testamento e você, como cliente, você consegue colocar até 4 beneficiários. Eles têm que ser obrigatoriamente maiores de idade e você não precisa necessariamente respeitar a legítima aqui do Brasil. A gente recomenda, né, que respeite, mas você não precisa necessariamente respeitar, né? Lembrando que essa conta é uma conta que está na jurisdição americana, né? Então, em caso de falecimento, com esse TOD preenchido, o governo americano ele vai respeitar o que está preenchido ali e você vai pular o inventário. Então, também é um dos temas que, às vezes, as pessoas acabam nos preocupando tanto aqui, né? Tendo uma conta de investimento lá fora. E quando a gente criou ali a conta internacional, a gente teve essa cautela de já deixar isso plugado dentro do aplicativo. Ele pode editar a qualquer momento, enfim. Se ele não preencheu isso eventualmente ali na hora da abertura da conta, ele consegue também alterar. Então, acho que é um ponto bem importante. E acho que sobre tributação, né? Que a gente acabou não falando que é uma das dores aí. Os clientes sempre acham que é um negócio muito maior do que parece antes ser. de entrar na tributação, essa repatriação, ela exige alguma formalização? Ela é automática? Como é que funciona nesse formulário, por exemplo? Não. Os beneficiários, eles vão sempre receber o dinheiro nos Estados Unidos. Ah, entendi. Então ele Tá. recebe lá, né? Isso. Tá. A gente vai sugerir, né, claro. E é super importante que dentro da família seja conversado de que o titular dessa conta tenha uma conta nos Estados Perfeito. Unidos e que existam beneficiários para essa conta, Tá. que esteja claro quem são esses beneficiários. Perfeito. Né? Porque a gente já pegou alguns casos de titulares que vieram a falecer. Ninguém da família sabia que existia essa conta nos Estados Unidos. Então, como é que você vai reclamar sequência, ou dar sequência num processo sucessório, sendo que você não sabia que o titular tinha? Sim. Então, isso é super importante que tenha essa conversa dentro da família também, de que existe essa conta, esses aqui são os nossos beneficiários. Nas contas internacionais, isso é super importante também. Via contas internacionais do BTG, a gente não vai liquidar os ativos, transformar eles em dinheiro, para depois passar para os beneficiários. Perfeito. A gente vai transferir a custódia para os beneficiários. Do ativo. Então, na prática, Pedro, deixa eu ver se eu entendi. Claro. O cliente está lá, ele tem a conta internacional, assinou o TOD que você falou Isso. e faleceu. Perfeito. Bom, procurou o BTG
Se aqueles beneficiários que foram indicados no TOD abrirem a conta também no BTG internacional, eles vão poder receber aqueles ativos lá, Isso. pelo que você falou, é isso. Isso. Muito Vai bom. ser feita uma transferência. Muito bom. Ou seja, é tratar de prático, sucessão de forma simples e prática, né? E a Muito parte legal. da transferência de custódia parece besteira, mas imaginem uma instituição americana, né? A instituição americana, quando há o falecimento, por mais que você tenha o TOD preenchido, eles vão liquidar isso e vão fazer uma wire para cada um dos beneficiários. Só que isso, em termos de tributação do brasileiro para investimento lá fora, isso é ganho de capital, porque você está na prática, você está resgatando o investimento, né, como acontece aqui no Brasil, quando você resgata do fundo de liquidez. Você vai ter uma alíquota Tira o ali que tributo, você vai né? pagar. Por isso que é super importante que o cliente tenha, né, ciência de que a gente tem esse TOD dentro da plataforma e que ele deixe preenchido, assim. Porque, né, em caso de falecimento, se não tiver, como o Pedro comentou, ele vai ser liquidado. O mais legal disso é a simplicidade. Tá, de fato, na palma da mão do cliente, né? Fazer isso. Muito Hoje em bom. dia, né, e aí quando a gente volta lá no começo da nossa conversa, hoje em dia tá muito fácil pro brasileiro se proteger. Sim. Hoje em dia tá muito simples. Quando a gente fala há poucos anos atrás, para você abrir uma conta lá fora, você tinha que ter, sei lá, seus $1 milhão para você pensar em começar a ser alguém. Fisicamente lá? Fisicamente era tudo papel, você tinha que rubricar cada página, mandá-la para a instituição. Às vezes você esquecia de uma rúbrica e voltava o papel. Aí eram mais 60 páginas, eram uns 2, 3 meses para você abrir uma conta. Não tinha nada via aplicativo, você recebia por e-mail um PDF com a sua posição. Então, hoje em dia, você tá num restaurante, no meio do dia almoçando, tá lá algum papel que você gosta caindo 3, 5% no dia, você entra no seu aplicativo, compra. Perfeito. E Acho acabou. que comentando sobre ganho de capital, né, e como que funciona, né, esse cálculo para o cliente, a gente recentemente, né, esse ano a gente colocou de pé também dentro do aplicativo, então ele vai entrar lá, menu, contas internacionais, Sim. já tem para ele a calculadora de imposto de renda, que é uma calculadora 100% automatizada, e que o BTG entrega para ele quais são as informações do ano anterior e faz o cálculo também de compensação, né? Diferente aqui do Brasil, lá fora, você consegue compensar lucro e prejuízo de produtos diferentes. Então, perdi em fundo, ganhei em ações, ele já calcula isso para você e você repassa ali para o teu contador. Então, acho que é uma informação bem importante de comentar, porque os clientes, né, eventualmente têm contas lá fora, né, fazem resgate, né, dão saída ali dos produtos e ficam com receio de ter que fazer esse cálculo todo sozinho. A gente já entrega também essa informação Legal. para o cliente. Eu lembrei de uma coisa, a gente tá falando bastante do investidor pessoa física. Acho que foi Sim. isso que a gente fez até agora. Sim. Aqui, como responsável da PJ, eu vou vou vender o meu jabá também, né? E vamos falar agora um pouquinho pro empresário mesmo, assim, para o CNPJ, né? Uhum. Trust, enfim, que estratégias e que estruturas a gente pode oferecer dentro do BTG. Obviamente, não vai ficar dentro da limitação do app, da conta internacional Sim. pura que a gente falou até agora, mas dá uma pincelada para a gente no que é possível nesse aspecto, porque, afinal de contas, o pano de fundo dessa conversa é segurança jurídica, Isso. né? Basicamente. Eu acho que É uma blindagem, o é uma empresário, para onde ele vira, é risco, né? Risco tributário, trabalhista, etc. Então, dá para nós uma pincelada, Boa. Pedro. E aí, é super importante a gente já avisar que, assim, uma conta na pessoa física, ela já é uma primeira blindagem, Legal. tá? Então, não é que o cliente ele precise ter uma baita de uma estrutura, gastar, sei lá, quantos $1.000 por ano, porque ele tá tomando algum tipo de processo aqui. Obviamente que sempre vai depender de caso a caso, mas aqui a gente tá sempre falando de uma estrutura, mesmo que na pessoa física, numa outra jurisdição. Ótimo. Tá? Então, mesmo na pessoa física, você já tem essa blindagem, tá? E aí, quando a gente fala de PJ, a gente pode dividir em duas, né? Ou a gente está falando de um CNPJ brasileiro investindo lá fora, né? O empresário aqui querendo abrir a conta da empresa dele lá fora. E aí, o que eu sempre recomendo se você vai fazer isso, toma cuidado com a sua parte contábil, Uhum. porque se você abre uma conta lá fora, pode ser que você tenha alguns problemas contábeis, dependendo da regra que você usa aqui no Brasil. Mas, basicamente, você vai utilizar isso para gestão de caixa, tá? Ou você tem operações de importação e exportação, você precisa se proteger em relação à cotação da moeda, ou você simplesmente quer proteger até o caixa da sua empresa
porque algum fornecedor tem essa exposição à importação e exportação. Então, a grande maioria das empresas que abrem com a gente é para gestão de caixa. Tá bom. Tá? E aí a gente tem o outro lado, que é o que o brasileiro se acostumou com as offshores. As famosas, né? As famosas offshores, né? O que é uma offshore? Só para explicar, para deixar todo mundo na mesma página, né? Uma offshore é uma empresa sediada num país que tem vantagens tributárias, né? Seja ele Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, etc. Então, essa empresa ela vai ser sediada nesse país e ela vai fazer os investimentos, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela pode abrir a conta dela em qualquer lugar, basicamente. Mas nos Estados Unidos, né, que é o país que a gente está falando aqui, vamos supor que ela vai ser constituída via Ilhas Virgens Britânicas e ela vai abrir a conta dela no BTG. Tá? Isso é uma forma de uma PJ investir nos Estados Unidos. Tá? Pode ser que muito brasileiro também ache que é ilegal, né? E não tem absolutamente nada de ilegal você constituir uma empresa num país que te dê vantagens tributárias e você fazer esses investimentos por meio dos Estados Unidos ou da Europa. Tá? Aí sim, tem algumas vantagens que a gente vê, principalmente sucessória, tá? Dada a última mudança que a gente teve na lei tributária, né? Na 14754, as vantagens tributárias da offshore, elas diminuíram e elas chegaram muito perto da pessoa física. Né? Não quero tornar o papo tão técnico, mas é muito importante que, primeiro, antes de ser constituída essa offshore, o cliente ele precise entender do porquê que ele está fazendo isso. Porque se ele está fazendo isso para pura e simplesmente comprar títulos do governo americano, e ele tem uma família super bem estruturada, não tem nenhum problema, o TOD, por exemplo, que a gente estava falando, já resolve tudo que ele precisa em termos de sucessão. Talvez ele não precise gastar um custo de manutenção dessa empresa, custo contábil, custo de manutenção, tá? Entendi. Agora, se for... Desculpa. Não, acho que até é importante os clientes saberem isso. Assim, a gente tem toda uma estrutura, né, de um time de wealth planning também, junto à Cretum, para entender melhor se tem sentido esse cliente, né, empresário, que no final do dia é uma pessoa física, se faz sentido ele abrir ou não, né, essa offshore. Porque não é... A gente tem clientes, né, para dar exemplo, a gente tem clientes com, sei lá, $1 milhão que estão na pessoa física, a gente tem clientes com $200 mil que resolveram montar uma offshore por algumas Às vezes até por falta de necessidades. conhecimento. Você sabe que a gente escuta muito lá, né? O meu amigo, meu primo... Tava no churrasco no final de semana. O meu... Então, assim, eu acho que vai muito eu acho que o educacional, mais uma vez, vai falar mais alto. E é para isso que a gente está fazendo esse bate-papo. Exatamente. Que antes de montar uma estrutura, independente do instrumento, nos consulte, né? Perfeito. Só permanecendo na questão tributária, Vambora. houve uma grande mudança, né? Sim. Em relação à tributação de investimentos no exterior. Sim. Você podia só falar o seguinte, principalmente que na nossa grande maioria é pessoa física, na pessoa jurídica um pouco menos. Antes, você tinha a questão da origem, né, do tributo. E hoje mudou, né? É uma vez por ano que você tem que fazer. Você pode falar só um pouco do... Isso. Qual é a origem dessa tributação hoje? Como é que ficou? Isso por incrível que pareça, isso facilitou muito para a pessoa física. Sim. É uma mudança que veio para o bem, operacionalmente falando, para uma pessoa física, né? Dando um passo para trás, né? Só para todo mundo também, de novo, ficar na mesma página. Quando um brasileiro investe fora, ele vai sempre obedecer às regras do país de residência fiscal dele. Sim. Então, ele não precisa pagar nem declarar absolutamente nada aos Estados Unidos. Tá? Então, ele vai sempre obedecer o que a Receita Federal Brasileira diz em relação a investimentos fora. Tá? E por que a gente fala que essa regra ela melhorou? Porque até ano retrasado, o brasileiro, pessoa física, ele precisava ver todo mês se ele fez movimentações com ganho. Tinha que apurar, né? Tinha que apurar esse ganho. Ele tinha até o último dia útil do mês subsequente para fazer o cálculo. Emitir o DARF. Emitir DARF, pagar DARF. Tá? A partir do ano passado, né? Então, a declaração desse ano, que foi em relação ao ano passado, foi a primeira nessa nova forma. E agora a pessoa física, ela vai esperar o ano passar. Então, ela vai fazer as movimentações que ela precisa fazer
ela vai esperar o ano passar, ela vai apurar os ganhos que ela teve. Independente de vender ou não, Você precisa vender. tá. Tá? Então, eu tenho $100 mil num fundo de liquidez. Se eu não vendi absolutamente nada em 2024, eu vou chegar em 2025 e vou simplesmente declarar que eu tenho esse fundo com cento e Perfeito. poucos mil dólares. Muito bom. Tá? Se por algum acaso desses $100 mil viajei e gastei $5 mil, eu vou ter que apurar esses ganhos que eu tive em relação a esses $5 mil, só que em reais. E aí é por isso que é tão importante que a Letícia comentou da calculadora que a gente tem. Porque esse cálculo ele não é fácil, mesmo para um contador, esse cálculo ele não é fácil, porque não é simplesmente 15%, porque é só uma alíquota, Então. 15% em cima dos $5 mil que eu tive de ganho nesse exemplo que a gente está fazendo. Não é. Eu tenho que transformar esses $5 mil em reais. Sim. Então eu preciso ter a cotação do dia que eu investi esse dinheiro, eu preciso ter a cotação do dia que eu resgatei esse dinheiro, e eu preciso ver se ele teve valorização ou desvalorização da moeda. Então não é um cálculo simples para fazer. Sim. E ele vai ter uma espécie de informe de rendimentos, ou ele vai ter um informe de rendimentos, no caso para apurar essa declaração dele? Já vem também dentro do aplicativo. Perfeito. A gente já entrega Poxa, tudo que mastigado facilidade, pro né? cliente. Acho Como que assim, era e como está hoje, né? Exatamente. Em resumo, o que a gente tem hoje na mesa, né? Esse cliente ele tem acesso, de novo, a 4 plataformas, né, de investimentos no exterior dentro do BTG Pactual, em parceria com a Cretum. Para cada book dessas plataformas, a gente tem banqueiros especializados, né, para estarem junto com vocês nesse papo. E sobre as contas internacionais, hoje é a plataforma que está integrada 100% ao aplicativo aqui do Brasil. E o que o cliente tem, além da conta de investimento, ele tem a parte transacional bancária, né? Então, a gente vê muito, né, clientes que investem com a gente, querem comprar um apartamento em Miami, ou quer receber um salário em dólar nessa conta, quer mandar recurso para o filho que estuda fora, né, pagar boleto. Então, a gente tem todo o pleito ali, né, na parte de investimentos dos produtos que o cliente necessita. E a depender também do perfil aqui de sofisticação dele, a gente vai orientando ali para ver se tem alguma outra plataforma do banco que atenda também, adicionalmente às contas internacionais. Legal. Eu acho muito importante, a gente está encaminhando aqui já para o final, mas a gente tem visto, o momento está muito nesse sentido, ofertas de transferir o domicílio fiscal, por exemplo, para o Uruguai. Uhum. Né? A gente está vendo isso de uma forma muito quente, os clientes têm perguntado, mas assim, a importância que o BTG tem, acabou de sair o resultado agora do segundo TRI, Sim. 2,1 trilhão de custódia, né? Trilhões de custódia, é o maior banco de investimento da América Latina. E falamos aqui toda hora na moeda americana, por causa da sua fortaleza, sua tradição. Se eu não estou enganado, me corrijam, eu vi um dado que me chamou muita atenção recente. As reservas globais, elas somam cerca de 116 trilhões, quando você dolariza isso. E 59% desse volume está em dólar. Então, isso por si só mostra que quando os países fazem reserva global financeira, eles fazem basicamente em dólar. Se a gente for fazer o comparativo com o cliente, né, que tem aqui a posição dele da reserva de emergência, né, todo Sim. cliente precisa ter uma reserva de emergência. Todo país precisa ter a sua reserva de emergência e os países fazem isso em dólar. Então, acho que é o primeiro ponto aí de Os reflexão. bancos centrais, do né? cliente, exatamente. Os fundos de reserva, assim, Eu vou além. Eu não sei se vocês viram esse dado do Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro tem 80% da sua reserva em dólar. Olha Sim. que legal. Então, assim, e deixa muito claro até no próprio site que as reservas em moeda estrangeira serão usadas se tiver algum momento de estresse. Sim. O que isso está falando para o brasileiro, né? A reserva de emergência, assim como a gente tem o nosso CDB de liquidez diária, o nosso fundo DI, etc., que a gente resgata quando a gente tem em algum momento de emergência. Né? O Banco Central Brasileiro já está dando a letra para o brasileiro faz anos de que se acontece alguma coisa com ele, ele vai utilizar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência dele, 80% está em dólar. Legal. E eu acho que também, de novo, o pano de fundo disso acaba sendo... Porque, assim, o nosso cliente, o nosso espectador, ele é muito... todos nós somos muito abordados nas redes sociais. E, por exemplo, tem país que aprovou aí, por exemplo, o Bitcoin como uma reserva Sim. oficial. Poxa, também temos Bitcoin, né? Também temos Dolarizado, aqui no né? BTG, né? Fazendo essa gestão. Sim. Ou seja, não é uma coisa ou outra. Eu queria tocar nesse ponto, porque ele é muito atual e muito real também.
Mas, de novo, voltando para a temática do que a gente está fazendo aqui, a gente escolheu falar dos Estados Unidos, da solidez, do dólar, né? Então, é isso aqui que é muito importante para alimentar aqui o nosso público. Boa, Muito bom. ótimo. Bem, estamos chegando ao fim. Quero agradecer a presença de vocês, Pedro, A gente que agradece. Letícia. Vocês têm um time maravilhoso, presente. Muita gratidão, né? Eu acho que a gente está muito bem servido. A todo o time de vocês, ao BTG Pactual. A gente só tem orgulho de participar dessa grande rede, né, de negócios, né, voltado com uma visão de longo prazo com o cliente. E não deixar de falar do nosso evento. Nós vamos ter evento em Natal, né, agora dia 13, e vamos ter em João Pessoa também, dia 14, marcando presença. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, né, Felipe? Eu acho que nossos clientes eles já sabem do nosso compromisso com a educação e é mais um tema para ser apresentado aí, né? Muito oportuno. Muito obrigado, Pedro, Letícia. Obrigado E a as vocês. portas da Creto estão abertas, né? Totalmente aberto para Imagina. voltarem quando quiser. E aí Obrigada tem a mais, vocês. né? As outras filiais de Belém, São só Bernardo do chamar que a gente Campo, aparece. Alphaville. A gente aparece. A gente adora vir aqui. A gente aparece, é só vocês chamarem a gente. Muito obrigado por terem chamado a gente, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, até porque é o nosso dia a dia. Mas nesses eventos a gente vai abordar ainda mais esses pontos. A gente trouxe pontos aqui que a gente vai falar, inclusive, nos eventos. Mas foi super legal. Muito orgulho também de ter vocês nessa rede. Muito obrigado pelo convite e a gente espera falar com todos os clientes de vocês. E fica aí o convite também para os clientes, né, que assistiram aqui esse podcast, de abrirem a conta, né, clicarem lá em menu Conta Exatamente. Internacional, né, experimentarem aí um pouco dessa experiência, né, da assessoria, enfim, em português, com todo o portfólio lá do banco, junto à Cretum, para fazer esse apoio aí nessa diversificação global. Perfeito. É isso aí. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Obrigada a gente. vocês.